Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Raciocínio. Hoje vai ser a nossa primeira aula aqui, nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Eu vou estar falando sobre o sistema decimal e os números naturais, tá bom? Bom, primeiramente aqui sobre o sistema decimal, né? É um sistema que se utiliza 10 símbolos para que nós possamos representar qualquer número, tá? Qualquer número. E aqui nós vamos falar especificamente dos números naturais, tá? E que símbolos são estes, né? Nós temos aqui o zero, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 símbolos. E com estes 10 símbolos, nós podemos representar qualquer número natural. Pode ser qualquer número, né? Mas como nós estamos tratando aqui especificamente dos números naturais, então, com estes 10 símbolos, nós podemos representar qualquer número natural. O número natural, ele surgiu por causa da necessidade de se contar, né? Objetos ou qualquer coisa, né? Então, foi criado aí os números naturais, onde o zero ele não é um número positivo e nem negativo, né? Ele é um número nulo, né? Em questão aí a sinais, e os demais são positivos, certo? A ideia do zero é para representar ausência, né? Ausência de unidade. Então, caso nós temos a ausência de qualquer objeto, nós podemos representar aí pelo zero. Muito bem, e é chamado de sistema decimal justamente por causa que são 10 símbolos, né? A combinação destes 10 símbolos, nós podemos escrever qualquer número. Muito bem. Agora vamos pensar aqui, tá? O nosso objetivo aqui é aprender a escrever números grandes, né? E a reconhecer números grandes, ou seja, com grandes quantidades. Tem muita gente que olha números gigantescos, né, ou números bem extensos, e não sabe que valor que é. A pessoa fica perdida ali, fica olhando. Já vi muitas pessoas que, ao olhar um número com muitas casas, a pessoa não sabia fazer a leitura destes números, né, do numeral. Então, beleza, né? Então, hoje nós vamos aprender, né, como que funciona essa escrita desses números e aprender a reconhecê-los também, né? Então, gente, a primeira coisa aqui que nós temos que pensar é sobre cada casa, tá? Nós temos que aprender, né? Vamos supor aqui, ó, nós temos um número aqui, ó, tá? Que nós temos uma unidade, tá? Se eu vier aqui e colocar um outro número, nós temos o número 21, né? 21 unidades, tá? Aqui é uma unidade. Aqui eu também posso falar para você que aqui também é a casa das dezenas, tá? Sabemos que uma dezena corresponde a 10, logo duas dezenas são 20. 20 o quê? 20 unidades. Então, eu posso fazer a leitura deste número aqui sendo 21 unidades, ou duas dezenas e uma unidade. Duas dezenas, cada dezena é 10, então duas dezenas são 20. 20 unidades mais uma unidade, 21 unidades, né? Simples assim. Depois eu tenho aqui a minha terceira casa. Eu vou colocar aqui na minha terceira casa o número 3, tá? Número 3. Aqui eu tenho a casa das unidades, a casa das dezenas e aqui é a casa das centenas. Sabemos que uma centena corresponde a 100 unidades. Logo, três centenas são
300 unidades. Logo, aqui eu tenho 300 unidades, mais 20 unidades, mais uma unidade, formando as 321 unidades, né? Então, aqui nós temos o número 321, né? Então, aqui eu posso falar para você que aqui eu tenho a casa das unidades, aqui é a casa das dezenas e aqui é a casa das centenas, tá? E esta formação aqui, eu posso falar para você que isso aqui se chama ordem, tá? Isto aqui é a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então, a cada 3 ordens, nós temos uma classe, tá bom? Eu vou colocar aqui mais outro número. Vou colocar, sei lá, o número 1, tá? Estou colocando valores aleatórios, só para a gente entender a lógica da escrita dos números, tá? Então, eu coloquei aqui, número 1. Então, aqui, agora eu passo a ter, agora aqui eu passo a ter uma classe, tá? Que é a classe do milhar, tá? Do milhar. Então, aqui eu tenho a classe do milhar. 1 milhar corresponde a 1000 unidades. Logo, aqui eu tenho 1000 unidades, mais 3 centenas, que são 300 unidades, 2 dezenas, que são 200 unidades, perdão, 2 dezenas, que são 20 unidades, e uma unidade. Então, somando tudo, eu tenho o número 1321, certo? Muito bem. E aí nós separamos aqui por ponto, tá? Nós separamos aqui por ponto. As ordens é separada da classe por ponto. E aqui eu tenho o número 1321, né? Perfeito. E agora aqui eu vou colocar mais outro número, tá? Sei lá, qualquer número. Estou escolhendo números aleatoriamente. Estou colocando aqui agora o número 4, tá? Nesse momento que eu estou colocando o número 4, agora eu tenho o número o quê? 41.321, tá? Aqui eu tenho uma unidade de milhar e aqui eu tenho uma dezena de milhar, tá? Se uma milhar vale 1000 unidades, então 4 dezenas de milhar vale 40.000, não é isso? E uma unidade de milhar vale 1000. 40.000 com mais 1000 dá 41.000. 41.000, ou seja, 41.000 unidades. Mais as 321 aqui que nós temos, né? Ou seja, 3 centenas são 300 unidades, 2 dezenas, 20 unidades e uma unidade. Somando tudo dá 41.321 unidades, tá? E aí eu venho aqui e vou colocar outro número, tá? Sei lá, número 5. E aqui eu tenho uma quê? Uma centena de milhar, tá? Uma centena de milhar. Bom, uma centena de milhar, ela equivale a quanto? A 500.000, né? Se um milhar vale 1000, e aqui eu tenho 5 centenas, que é 500, né? 500 e aquele 1000 que é de milhar, fica 500.000, né? Então, 5 centenas de milhar corresponde a 500.000, tá? Então, aqui eu tenho 500.000. Aqui eu falei para você que eu tenho 4 dezenas de milhar. 4 dezenas de milhar são 40.000. E uma milhar é 1000, né? Então, somando tudo, são 541.000 unidades, tá? E aqui 321 unidades, né? E aí a gente vai seguindo esta lógica, tá? Então, agora vocês podem reparar aqui, ó. Aqui
Agora aqui nós vamos escrever um próximo número, né? Sei lá, vamos colocar o número 8. 8, por exemplo, tá? Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois da milhar, a milhar corresponde a 1000, né? Depois da milhar, vamos para o milhão, não é isso? É milhão, tá? Depois de milhar, é milhão, tá? Lembrando, gente, que milhar está relacionado com 1000, tá bom? Milhar, a milhar, ela é 1000, tá? Agora, milhão não. Milhão é maior do que uma milhar, né? Nós temos milhar, 1000 e milhão, o próprio nome já diz, né? Milhão, ó. Repare que a quantidade, esse número aqui é bem maior do que este, né? Então, a milhar, ela é menor que o milhão. Bom, então aqui nós temos o quê? Uma unidade de milhão, tá? Aqui nosso 8, ele é uma unidade de milhão. Logo, é 8 milhões, não é isso? 8.541.321. Repare que nossos números estão crescendo e nós estamos aprendendo a fazer a leitura dele. Vamos para nós temos unidade de milhão. A próxima casa é a casa da dezena de milhão, tá? É a dezena de milhão. Vou colocar aqui um número aleatório, né? 7. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho 7 dezenas de milhão, tá? 7 dezenas de milhão. 7 dezenas de milhão corresponde a 70 milhões, tá? E 8 unidades de milhão são 8 milhões. 70 milhões e 8 milhões são 78 milhões. Agora, o nosso número é 78 milhões 541.321 unidades. Olha aqui, nós estamos na casa do milhão, né? Então, e se eu acrescentar mais outro número aleatório aqui? 3, por exemplo. Aqui eu tenho a unidade de milhão, dezena de milhão. Aqui nós temos o que? A centena de milhão, né? Centena de milhão. Repare que a centena de milhão, uma centena são 100 milhões. Uma centena de milhão são 100 milhões. Três centenas de milhões são 300 milhões. Então aqui nós temos 300 milhões. Nós temos 300 milhões mais 70 milhões mais 8 milhões. Tá? Somando tudo, fica 378 milhões 541.321. Tá? E depois do milhão, né? A próxima classe, depois do milhão, é o bilhão. Né? Bilhão. É o bilhão. Tá? Pessoal, repare, toda vez que a gente muda, né, de classe, nós colocamos um ponto para separar a classe, tá? Vocês repararam que nós temos aqui, ó, 3 números. Aí nós temos um ponto aqui. Depois nós temos mais 3 números. Nós temos um ponto aqui. E aqui nós temos 3 números. Nós temos um ponto aqui. A cada 3 números a gente põe um ponto, tá? Por que que é desta maneira? Porque aqui nós temos as ordens, tá? A cada 3 ordens a gente põe um ponto e nós teremos uma classe, tá? Então, a cada 3 ordens nós colocamos um ponto e nós teremos uma nova classe, tá? A cada 3
ordens, nós colocamos um ponto e teremos uma nova classe, e assim por diante, tá? Então, agora eu vou colocar aqui como eu falei para vocês, né? Nós temos agora aqui a unidade de bilhão, a dezena de bilhão e a centena de bilhão. Quando terminar a centena de bilhão, nós vamos para a próxima classe, que no caso é o trilhão. E a lógica segue a mesma. Nós teremos a unidade, a casa da unidade de trilhão, dezena de trilhão e centena de trilhão, tá? Vamos imaginar aqui um novo número. Vou colocar o número 1. Aqui nós temos o quê? 1 bilhão. 1 bilhão, 378 milhões, 541 mil, 321 unidades. Nosso número está crescendo. Vamos colocar aqui o próximo número aleatoriamente, tá? Estou pondo números aleatórios. Agora eu tenho o quê? Eu tenho 41 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321 unidades, tá? Agora vou colocar o próximo número aqui, ó, aleatoriamente. Vou colocar, sei lá, 9. Agora eu tenho 9, ó, centena, né? 9 centenas. 9 centenas, centena é 100, não é? 9 centenas me faz pensar em 900. Então eu tenho o quê? 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321 unidades, né? Então, ao total nós temos 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321. Quantas unidades, né? Vamos para agora, nós vamos colocar um ponto aqui, ó, para fazer a separação, né? Estamos mudando de uma classe para outra classe. E aqui nós temos essa nossa casa aqui, ela corresponde à unidade de trilhão. Vou colocar aqui 2, aleatoriamente. Então eu tenho agora 2 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321, tá? E assim nós vamos seguindo essa lógica, né? Que colocando um outro número, 4 dezenas são 40, né? 40, 4 dezenas são 40 do que? De trilhão. Então, 4 dezenas de trilhão é 40 trilhões. Mais 2 aqui, né? 2 unidades de trilhão, né? Então, aqui eu tenho 42 trilhões. 42 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321. E assim vamos seguindo a lógica, né? É bem simples, na verdade, escrever números grandes e ler estes números. Aqui agora eu vou colocar 7. Colocar 7. 7 o quê? 7 centenas. 7 centenas me faz pensar em quê? Uma centena é 100, 7 centenas será 700. Basta pegar o 7 e se você pensar em C de centena, você vai ter 100. Basta pegar o 7 e multiplicar por 100, que você terá o número 700. Então você terá 700 o quê? 700 trilhões. 742 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321, tá? E aqui nós estamos na casa dos trilhões. Veja que interessante. E aqui eu vou colocar, eu vou seguir aqui embaixo agora, tá? Para que a gente possa. Bom, gente, a gente já entendeu a lógica aqui, né? Então agora eu vou colocar aqui é, quatrilhões, tá? Quatrilhões. Acho que cabe aqui. Vou escrever aqui, ó, quatrilhões. Quatrilhões. Nossa, não ficou muito legal, né? Vou apagar isso aqui. Vamos lá, tentar escrever novamente.
Eu vou reescrever aqui embaixo o número de cima, mas vou colocar aqui, ó, 4 quatrilhões, tá? Então, aqui eu vou ter a unidade do quatrilhão, a dezena do quatrilhão e a centena do quatrilhão, tá? E aqui eu vou colocar novamente aqui, rapidamente, 742 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil e, por fim, 321 unidades, tá? Muito bem. Aqui nós estamos aqui, né? A classe aqui é dos trilhões. Então, separando as classes do trilhão e do quatrilhão, nós colocamos o ponto para separar as classes. E aqui eu vou pensar em um número aleatório. Vou colocar 5. 5 unidades de quatrilhões. Logo, nós temos 5 quatrilhões. Se eu colocar aqui 2, tenho 2 dezenas de quatrilhões. Lembrando que dezena é 10, então 10 vezes 2 vai dar 20, então eu tenho 20 quatrilhões, né? Mais 5 unidades, 25 quatrilhões. Se eu pensar aqui e colocar, sei lá, o número 3 nessa posição da numeração inteira, eu tenho 3 centenas. Centena é 100, 100 vezes 3 dá 300. 300 quatrilhões, tá? Então eu tenho 325 quatrilhões, 742 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321 unidades. Então, nós estamos aqui com um número bem extenso, né, gente? E se eu quiser passar para a próxima classe? Digamos que a próxima classe agora será a do quintilhão, né? Quintilhão. Quintilhão? Sim, quintilhão. Vou escrever aqui, ó, quintilhão. Número extremamente grande. Quintilhão. Então tá, aqui a nossa próxima classe é a do quintilhão, né? Vou colocar aqui, não vai caber, acho que não vai caber, quintilhão, mas vocês viram ali como que eu escrevi, né? Dessa maneira aqui, ó. Então vamos lá, nós temos o que? A unidade do quintilhão, a dezena do quintilhão e a centena do quintilhão. Colocando um número aleatório, vou colocar um número aleatório, uma unidade do quintilhão é um quintilhão. Depois eu vou colocar um outro número aleatório, 2. Agora eu tenho 2 dezenas de quintilhão, tá? Pensando aqui na dezena sendo 10, então 10 vezes 2 eu tenho 20 quintilhões. Mais uma unidade do quintilhão, 21 quintilhões. Eu vou colocar o próximo número aqui, aleatoriamente, como 3. 3 centenas. 3 centenas significa 300 quintilhões. Então aqui eu tenho 321 quintilhões, 325 quatrilhões, 742 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321. Esse número, gente, é extremamente gigantesco. Olha o tamanho dele. Algumas pessoas nunca ouviram falar nessa classe, né? A classe dos quintilhões, mas existe, tá? E aí, eu vou falar para vocês aqui, tá? Seguindo a lógica aí, tá? Nós temos depois a classe do sextilhão, a classe do septilhão,
Nossa, gente, é extremamente grande essa numeração, né? Essas classes. E eu tenho aqui o octilhão, tá? E por aí vai. E aí vai, porque nós sabemos que os números são infinitos, né? Com apenas esses 10 símbolos, nós podemos ir combinando eles e assim podemos escrever quantidades infinitas de números, né? Os números, eles nunca vão terminar. E aí, com essa combinação, nós podemos escrever qualquer número natural. Qualquer número natural. Eu vou colocar aqui embaixo, nós já fizemos aqui o quintilhão, agora vamos fazer rapidamente aqui o sextilhão, tá? É a próxima ordem, perdão, é a próxima classe aqui, ó. É a classe do sextilhão, tá? Sextilhão. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a unidade, dezena e centena, tá? Se eu colocar um número aleatório aqui, eu vou ter 5 unidades de sextilhão. Colocar 2 aqui, duas dezenas de sextilhão é 20 sextilhões. Mais 5 unidades de sextilhão, tenho 25 sextilhões. Sei lá, vou colocar outro número aleatório aqui, 3. 3 centenas. 3 centenas é 300. 300 sextilhões. 325 sextilhões, tá? 325 sextilhões, 321 quintilhões, 300, separando sempre pelo ponto, né? 325 quatrilhões, 742 trilhões, 941 bilhões, 378 milhões, 541 mil, 321 unidades. Olha o tamanho deste número. Aqui, ó, 3 números, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24 números ao total. E aí nós temos aqui o sextilhão, número extremamente gigantesco. E nós podemos ainda fazer o septilhão e o octilhão, né? Eu vou, como eu falei para vocês, eu tenho 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, né? 21, 2, 6, 24 números. Beleza. 24 números, nós paramos no sextilhão. Eu vou vir aqui, eu vou apagar para que a gente possa seguir com a numeração, tá? Nós vamos fazer até o octilhão. Não, nós vamos fazer até o sextilhão. Ou vocês querem que eu faça até o octilhão? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente pode escrever números grandes, tá? E seguindo esta lógica, você pode escrever qualquer número que você desejar, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, unidade, né? Dezena, centena. Vou escrever uma numeração aqui rapidamente. E aí depois nós vamos ver.
Pronto, eu escrevi um número bem grande aqui, tá? Eu nem ainda sei qual é. Vou fazer a leitura aqui para vocês aqui. Então, olhando aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso contar um, dois, três números, sempre começando da direita para a esquerda, tá? Conto três números e coloco um ponto para fazer a separação desses números. Conto um, dois, mais três números, ponho um ponto para fazer a separação. Um, dois, três números, e assim eu vou fazendo, tá? Um, dois, três, tá? Um, dois, três. Um, dois, três e acabou. Então, feito isto, tá? Eu separei. Aqui eu tenho a cada. Lembra, gente? A cada três ordens, nós formamos uma classe, tá? Que aqui eu tenho a classe simples, tá? Que é chamada de classe simples. Então, aqui eu tenho a unidade, dezena, centena, tá? Aqui formou a classe simples. Depois eu tenho o que aqui? Eu tenho a unidade, dezena e centena, tá? Do quê? De milhar, tá? E depois eu vou ter novamente unidade, dezena e centena. Do quê? De milhão. Depois eu vou ter unidade, dezena e centena. Do quê? De bilhão, não é isso? De bilhão. Sempre vou separando de três em três. Aqui eu tenho a unidade, a dezena e a centena do quê? De trilhão. Depois eu tenho a unidade, a dezena e a centena do quê? De quatrilhão. Quatrilhão. Gente, tá apertado aqui, pessoal. Mas vamos lá, vamos seguindo. Aqui eu tenho a unidade e a dezena do quê? Do quintilhão. Quintilhão. Sei que a letra tá horrível aí, mas eu sei que vocês estão compreendendo, né? Então aqui eu tenho 39 quintilhões, 876 quatrilhões, 543 trilhões, 213 bilhões, 987 milhões, 654.321, tá? Então agora nós vamos para a próxima classe, tá? Que é a classe do sextilhão, né? Quintilhão, agora é sextilhão. Vou tentar dar um espaço maior aqui para escrever. Sextilhão. Muito bem, sextilhão. Então eu tenho aqui a unidade do sextilhão, a dezena do sextilhão e a centena do sextilhão, tá? Vou colocar um número aleatório aqui. Lembrando que a divisão, o que separa uma classe da outra é o ponto, tá? Então aqui eu vou colocar um número aleatório, sei lá, 5. Aqui eu tenho 5 unidades de sextilhão. Colocar outro número aqui, eu tenho duas dezenas de sextilhão, tá? Dezena é 10, 10 vezes 2 dá 20, 20 sextilhões, mais 5 unidades, 25 sextilhões. Vou colocar mais outro número aqui aleatoriamente, 4. Aqui eu tenho o quê? A centena. A centena é o quê? É 100. 100 vezes 4 dá 400. Tenho o quê? 400 sextilhões. Logo, eu tenho 425 sextilhões, 390 e... Peraí, pessoal. Peraí que eu fiz uma coisa aqui. Deixa eu só verificar. 3...
mais 3, mais 3, 3, 3, 3. Aqui, ó. Aqui eu tô com dois números, está faltando mais um, não é isso? Unidade, dezena, faltou a nossa centena aqui na realidade, né? Então, vou colocar aqui, ó, centena e vou colocar um número aleatório aqui, tá? Sei lá, o número 2. Então, aqui eu tenho duas centenas, 200 quintilhões. Aqui tinha faltado o número. Então, seguindo aqui, né? Eu tenho 4 vezes 100, né? 425 sextilhões, 239 quintilhões, 876 quatrilhões, 543 trilhões, 213 bilhões, 987 milhões, 654.321. Número extremamente grande, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó. Depois do sextilhão, nós vamos vir com o septilhão, tá? Tem gente que nunca ouviu falar na classe do septilhão, mas existe, tá? Aqui, ó, septilhão. E aqui, septilhão. Unidade, dezena e centena. Usando esta maneira aqui, você pode escrever qualquer número natural que você desejar, tá? Qualquer número. Aí você vem aqui, só basta você ir conhecendo o nome das classes, né? Você pode até pesquisar nome de classes aí e você vai aplicando essa lógica aqui que você vai escrever qualquer número que você desejar. Então aqui vamos para, sei lá, outro número aleatório, uma unidade de septilhão. Vou colocar aqui o 4, 4 dezenas de septilhão, ou seja, são 40 septilhões, 41 septilhões. E aqui 5, outro número aleatório, tá? Sempre estou falando aqui para vocês que os números são aleatórios, tá? 5 centenas, tá? São 500. 500 o quê? Septilhões. 541 septilhões, 425 sextilhão, 239 quintilhão, 876 quatrilhões, 543 trilhões, 213 bilhões, 987 milhões, 654 milhões, 321 unidades. Agora, eu vou finalizar no octilhão, tá? Porque, como eu falei para vocês, né, não tem fim. Aqui, vou colocar aqui a classe do octilhão. Aqui eu tenho a unidade, dezena e centena, né? Então, uma unidade de octilhão, duas dezenas de octilhão são 20 octilhões, 21 octilhões e 3 centenas. 3 centenas é 300. 300 octilhões, ou seja, tenho 321 octilhões, 541 septilhões, 425 sextilhões, 239 quintilhões, 876 quatrilhões, 543 trilhões, 213 bilhões, 987 milhões, 654 milhões, 321 unidades. Então aqui nós temos um número, vamos lá, 3, quantos dígitos? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nós temos uma sequência de 30 números, onde nós temos aí a casa aí, nós temos a classe, né, do octilhão. Então, pessoal, é desta maneira que nós escrevemos números extremamente grandes, né? Então aí nós temos cada classe, como eu comentei com vocês, é composta por 3 ordens, né?
que é a ordem das unidades, das dezenas e das centenas, tá? A cada 3 ordens, forma-se uma nova classe, tá bom? E é uma estrutura lógica e regular, tá? Que torna a leitura de números muito grandes mais simples, na verdade, tá? Eu quero falar sobre algumas curiosidades aqui, né? Nós sabemos aí, né, ou não sabemos, né, talvez muita gente não saiba, que o quintilhão, ele nos leva a uma escala que está muito além do nosso dia a dia, tá? E só que ela nos ajuda a ter uma ideia da dimensão de coisas enormes, como o nosso próprio planeta, sabia? Vamos usar o quintilhão para representar a massa da Terra. A massa da Terra ela é de aproximadamente 5,972 quintilhões de toneladas. Para visualizarmos o que esse número gigantesco realmente significa, vamos quebrá-lo, né, em um quintilhão, tá? Um quintilhão, ele é um seguido de 18 zeros. Então, nós estamos aqui, ó, falando do quintilhão, né? Aqui, ó, quintilhão. Ó, o quintilhão aqui, ó. Nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aqui é o 18. Que nós temos 18 números, né? 18 dígitos. Do 8 aqui até o 1. 18 números. Se eu colocasse aqui 18 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E colocasse o número 1 aqui, nós estaríamos falando, lembrando que a cada 3 números a gente separa por ponto, não é isso? Que é a cada nós temos as ordens, cada 3 ordens forma-se uma classe. Então as classes são separadas por pontos, tá? Nunca se esqueça disto. Então, aqui nós temos um quintilhão, tá? Isso aí é para a gente ter uma noção, tá? E um quintilhão é um seguido de 18 zeros. Bom, a massa da Terra, ela é de, a massa do nosso planeta, né? É de 5,972. Agora você pega, tá? Quintilhões. Agora você imagina, 5,972 quintilhões, tá? E uma sequência aí de 18 zeros, tá? E a unidade de medida aí que representaria seria a tonelada. Olha como, o quanto a gente tem a noção da massa da Terra dessa maneira. Então, a massa da Terra é de. Nós podemos dizer que a massa da Terra, a massa mesmo da Terra, ela seria de. Ela seria 5, 5, 9, 7 e 2. E aqui nós teríamos 18 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso aqui seria aproximadamente, tá? Aproximadamente a massa do planeta Terra, tá? E a unidade é toneladas. Então é 5 quintilhões 972 quatrilhões de toneladas. Imagine
o quão pesado, aliás, é a massa, né, da Terra. E agora falando do Sol, né, a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, tá? Novamente, é um número enorme, mas ainda muito menor que o quintilhão. Essa comparação mostra como o sistema decimal, tá? O sistema decimal aqui que nós estamos vendo, ele é bastante versátil, né? Ele permite representar tanto números pequenos como os que usamos no nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano, quanto os que descrevem a proporções gigantescas do nosso planeta e do nosso universo, como nós acabamos de ver aqui. Agora falando, sei lá, sobre grãos de areia, né? A estimativa da quantidade de grãos de areia na Terra varia bastante, né? Mas a maioria das estimativas, elas apontam para um número na casa dos septilhões. Isso mesmo, aqui ó, a casa dos septilhões. Os grãos de areia. Bom, agora se a gente estivesse falando das estrelas, né? Uma estimativa famosa do astrônomo Carl, ele sugere que a quantidade de estrelas no universo observável é maior do que a quantidade de grãos de areia nas praias da Terra. Mas o número de grãos de areia já é tão grande que um quintilhão não é suficiente para representá-lo. Sob as estrelas do céu, né, o universo observável, a estimativa da quantidade de estrelas no universo observável é ainda maior. Os cientistas eles calculam que existem entre 100 e 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia tem, em média, cerca de 100 bilhões de estrelas. A multiplicação desses números nos leva a um valor na casa dos septilhões. Isso mesmo, aqui ó, na casa dos septilhões ou ainda na casa dos octilhões, tá? Dependendo da estimativa. Esses são valores astronômicos, né? Muito grandes. Essa é a beleza do sistema decimal, gente. Ele nos permite usar nomes como quintilhão, sextilhão, septilhão e octilhão e por aí vai. Bom, para dar sentido a números que, de outra forma, seria impossível de imaginar. Bom, mais adiante, nós veremos a notação científica, tá? É uma forma extremamente comum e fundamental em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Ela é a maneira padrão de representar números muito grandes ou muito pequenos de forma mais concisa, né? Menor ali, compacta e mais fácil de ler também. Então, pessoal, hoje ficaremos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, tá bom? Deixe o seu joinha, se você gostou, é claro, né, do vídeo. E também não esqueça de inscrever-se para fortalecer o nosso canal aí, o canal do Raciocínio. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.